Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem? Oi, boa noite. Ouço sim. Maravilha. Um minutinho, então. Matheus, se você puder me permitir ser anfitrião também, por gentileza, tá? Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Quero seu exemplo, sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Tudo bem? Boa noite, queridos amigos. Boa noite, pessoal. Satisfação estar com vocês aqui para mais uma aula do curso A Família Eterna. Obrigado pela presença de todos. Espero que a gente possa ter uma excelente aula. Gostaria de convidar alguém para fazer a primeira oração para a gente. Alguém se prontifica?
precisa brigar, viu? Pode ser uma pessoa só. Eu posso fazer. Por favor. Amado Pai Celestial, te agradecemos por mais esse dia em nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, podendo aprender a cada dia, podendo passar por experiências que vão nos auxiliar a evoluir e um dia voltar à Sua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar saúde e força para enfrentar todos os desafios do dia a dia. Que o Senhor ilumine nosso caminho e possa nos auxiliar a entender e absorver tudo que vamos aprender nessa aula hoje. Que tudo isso sirva para a nossa evolução. Essa oração nós te deixamos em nome de Jesus Cristo também. Amém. Obrigado, Alex, pela oração. Muito Nada? bem. Então, vamos lá, pessoal. Hoje teremos uma aula, né, que o objetivo dela é falar sobre o papel dos profetas na proclamação da doutrina da família eterna. Então, hoje nós vamos falar, né, da importância que isso tem em nossas vidas. Mas antes de começarmos a aula, eu gostaria de lembrar do desafio que nós fizemos, né, na aula passada, sobre... Alguém lembra do desafio? Qual foi? Alguém gostaria de falar ou nos lembrarmos? O desafio era fazer a noite familiar sobre a proclamação da família. Tá bom. Então, alguém gostaria de comentar sobre alguma experiência que teve ou como foi na reunião familiar? Alguém gostaria de compartilhar com a gente? Ou se alguém só leu a proclamação, família proclamação ao mundo e... Alguém levantou a mão? Alguém gostaria de comentar como é que foi a reunião familiar de vocês? Ou se alguém só leu, se teve algum tópico que chamou a atenção de vocês ou que chama mais a atenção de vocês? Lembrando que esse espaço, pessoal, vocês podem também, se não quiserem falar, né, ao vivo aqui, pode usar o chat, tá bem? A gente tem o chat aqui da nossa reunião. Se vocês se sentirem mais confortáveis de compartilhar a experiência de vocês a respeito da realização desse desafio, pode usar o chat também ou abrir o microfone e compartilhar com a gente, tá bem? Enquanto vocês vão pensando a respeito de como foi a experiência para vocês, eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito de como que foi para mim, né? Aqui em casa nós realizamos, então, o desafio da semana, que era a noite familiar, com o tema A Família, Proclamação ao Mundo. Como nós fizemos aqui em casa? Bem, nós nos reunimos na nossa noite familiar e cada membro da nossa família, né, eu, minha esposa, nossa filha Sofia, de 11 anos, cada um de nós leu 2 parágrafos da Família Proclamação ao Mundo e expressou o sentimento do que sentia, o que estava sentindo ao ler aqueles parágrafos, o que compreendia. Então, foi um momento incrível da gente compartilhar nossos sentimentos ali. Nossa filha estava um pouco mais sonolenta, mas mesmo assim ela compartilhou o sentimento dela. Então, estudar a família, proclamação ao mundo em nossa última noite familiar nos abençoou de modo a reforçar o papel de cada um. Lá a gente lê um pouco a respeito do qual é o papel do pai, da mãe, dos filhos, da família estendida, né? Então, ler um pouco de A Família, Proclamação ao Mundo nos trouxe essa possibilidade de renovar nosso testemunho a respeito de A Família, Proclamação ao Mundo. Ao compartilharmos isso na nossa noite familiar, a gente percebeu o quanto a gente ainda precisa
aprender e o quanto a gente ainda precisa caminhar no sentido de fortalecer nosso testemunho e o quanto as famílias hoje sofrem, né, um ataque aí para que já não se considere a família como o próprio Pai Celestial instituiu aqui na Terra. Então, essa foi a nossa experiência ao compartilhar, ao fazer noite familiar com a família Proclamação ao Mundo. Então, deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Ela. Então, aqui, compartilhando com vocês aí, né, a família Proclamação ao Mundo, aí está marcadinho, né, porque eu já tinha estudado anteriormente a respeito da família Proclamação ao Mundo, então eu fui verificando alguns pontos que me chamavam a atenção, e o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é o que está em roxo, tá bem? Está escrito: nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Então, eu gostaria de prestar meu testemunho para vocês hoje, para iniciar nossa aula, que a família Proclamação ao Mundo deixa claro que nós somos parceiros iguais. Embora a família Proclamação ao Mundo diga qual é o papel do pai, sobre presidir, o papel da mãe, primordial de cuidar dos filhos, nós somos parceiros iguais. Ou seja, nós temos as mesmas responsabilidades dentro dessa esfera de necessidade familiar. Tá bem? Então, gostaria de prestar meu testemunho para vocês que a Proclamação ao Mundo, a família Proclamação ao Mundo, são as palavras de nosso Pai Celestial, ditas pelos profetas e apóstolos, e que são um norte, um guia para estabelecermos e cuidarmos da nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém? Eu falei para caramba, né? Para dar tempo do pessoal raciocinar. Falou aí. bastante. Alguém gostaria de compartilhar como é que foi a experiência de usar a proclamação à família na noite familiar? Se alguém realizou esse desafio, de repente não quer compartilhar aqui agora, manda para mim no privado ou para minha esposa, manda lá no nosso grupo, compartilha seu testemunho. É importante que a gente vá construindo, através desses desafios semanais, essa oportunidade de nós aprendermos um pouco juntos, tá bem, Kimberly? Não esquece de tirar o telefone do mudo, tá? Desculpa, já estou falando um tempão. Eu não fiz a noite familiar desse tema. O Pablo que ficou responsável na segunda-feira e ele fez de seguida aí o Vem Segue-me. Mas eu consegui dar uma lidazinha, né? E uma parte que me chamou muita atenção é que a família Proclamação ao Mundo, ela foi lançada, né? Lá em 1900 e bolinha, né? E como que ela 1995. isso. Como que ela é real nos dias de hoje? Como que isso é muito maravilhoso, né? E tem uma parte que fala: a família foi ordenada por Deus entre o casamento entre homem e a mulher, que é essencial para o seu plano eterno. E fala das responsabilidades que nós, como pais, temos sobre os nossos filhos, e ainda fala que a gente tem que seguir a lei do país que a gente mora. E que, como, né, quando a gente tem as crianças, quando elas não são cumpridoras dessas leis, nós também temos essa responsabilidade, fora toda a responsabilidade que a gente tem também da criação dos filhos dentro do laço do matrimônio e do convênio, né? Então, essa parte me chamou muita atenção, porque às vezes a gente não para para refletir. A gente pensa muito nos mandamentos, né? Mas a gente também, nós somos cidadãos aqui da nossa pátria, e a gente tem que seguir, né? Ser obediente às leis dos homens e às leis de Deus, né? E como que a responsabilidade nós como pais temos hoje de criar os nossos filhos no evangelho, né? De ver as crianças se desenvolvendo, criando seu próprio testemunho, é muito importante. E se a gente não fizer a nossa parte, o que mais me deixa, né, que mais me chamou a atenção é que vai ser cobrado de nós que somos pais, de nós, né?
Então, essa foi a parte que eu mais me chamou a atenção. Na verdade, é linda nessa proclamação, né, gente? É linda mesmo. Muito bem, obrigado, Kimberly, por compartilhar com a gente, ok? Ah, Então, a proclamação ao mundo, como a Kimberly falou, né, foi escrita já há 30 anos, né, pelo presidente Gordon B. Hinckley, né, numa conferência, ele citou, né, ela, e hoje ela é tão clara para a gente, né, foi algo que um profeta do Senhor ele nos disse há 30 anos atrás, e hoje ela é tão nítida para a gente nos dias de hoje, com relação à criação dos filhos, e com relação também às leis, como a Kimberly falou, com relação à responsabilidade da mãe, do pai, da família em si, né? E pegando o gancho disso, a aula de hoje fala justamente sobre, né, o papel dos profetas. E nós temos aí a proclamação ao mundo, que foi algo que um profeta do Senhor pôde nos falar e nos advertir sobre várias coisas, né? E o Senhor, ele chama profetas para ser os vigias da torre, né? A gente gostaria de passar um vídeo para vocês para falar sobre os vigias da torre, né? Que no caso são os atalaias. A gente gostaria de passar um vídeo para vocês. Isso. Compartilhar. Um minutinho. Esse vídeo ele vai falar sobre a importância dos atalaias. Na antiga Israel, o senhor da vinha protegia o valioso fruto contra os salteadores. Ele ordenava que se construíssem cercas e muros à sua volta e que ficasse uma sentinela na torre para dar o alarme enquanto o inimigo ainda estivesse longe. O posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a vinha de perigosos ataques. Hoje, o Senhor deu-nos proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre, que nos avisam dos perigos de nossa época. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície ignóbil, varre a terra como uma horrível maré que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas, nem assistam a elas, pois os destruirá se o fizerem. Roubará seu autorrespeito e os privará da sensibilidade para as belezas da vida. Irá arrasá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações. Mantenham distância dela. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Com o número crescente de conversos, precisamos de um esforço significativamente maior no sentido de ajudá-los a encontrar o rumo. Meninas? Oi. Emily, esta são Gênica e Brighton. Esta é Emily. Ela e a família foram batizadas na semana passada. Depois dou uma passadinha para te ver. Todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Para nós é um dever e uma oportunidade proporcionar-lhes estas coisas. Ai, pessoal, eu tenho que contar o que minha irmã fez. Pois ontem à noite o Jared veio buscá-la. Aí eu abri a porta e dei com ele cheio de laranja entre os dentes. E a irmã dela abriu a porta de uma máscara. Não, vocês precisavam.
O Salvador demonstra ter o eterno desejo de proteger-nos. Ele mostra-nos o caminho sempre da mesma forma. Embora use diferentes meios para alcançar todos os que estão dispostos a aceitar, o seu convite, a mensagem transmitida dos seus profetas, é seu principal meio de comunicação quando o povo está qualificado para ter os profetas de Deus em seu meio. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe o caminho seguro a seguir. Então, pessoal, eu gosto muito desse vídeo que ele me lembra da minha época de seminário. Então, hoje, quais são alguns dos perigos que os profetas nos advertem? A gente viu aí nesse vídeo que os atalaia, né, eles são como os profetas que o Senhor chama para nos proteger dos perigos que estão por vir e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Por isso que eles ficam em cima das torres. Então, hoje em dia, quais são alguns dos perigos que os profetas nos advertem? Quem gostaria de falar ou escrever? Acho que a facilidade ao acesso a todos os tipos de coisa, né? Internet. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigado também por estar acessando pela chat pornografia, realmente é um perigo grande. Alex? Eu gostaria de falar uma coisa do tema anterior ainda, rapidinho. Sim. Pelo seguinte, aqui em casa sou só eu da igreja, né, batizado, né? Eu venho tentando fazer uma noite familiar aqui, mas eu tá meio rateando, né? Mas eu venho convidando meus pais pra gente fazer junto, né? Teve uma vez que a gente conseguiu. E sobre a questão da família Proclamação ao Mundo, eu queria ressaltar alguns pontos importantes, né? Como foi falado por vocês, marido e mulher têm o dever de se ajudar mutuamente como parceiros iguais, né? Mas também é dito ali que cada um tem uma função, né? Por exemplo, Sim. é falado aqui que... cadê? Aqui, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. E a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Por que que eu falo isso? Até linkando com uma coisa anterior. Pelo seguinte, da mesma forma que nós temos a obrigação de pregar o evangelho para outras pessoas e também de fazer o batismo vicário, né, que é uma continuação de pregar o evangelho, também temos obrigação de ter filhos, porque pensa o seguinte, os filhos espirituais de Deus estão lá do outro lado esperando para vir para esse mundo aqui, né? Isso só é possível se nós tivermos filhos, né? Então, o plano divino, ele só é possível se nós tivermos filhos. E nós que somos batizados, tendo filhos, os filhos já nascem na igreja, né? Então, isso é algo muito importante. E com relação à organização da família, muitas vezes, por exemplo, vou citar uma coisa que acontece aqui em casa. A minha mãe, ela sempre trabalhou fora, né? Tanto ela como meu pai. Por sorte, minha avó, ela morava com a gente e cuidou da gente durante a nossa infância, né? Acabou sendo uma segunda mãe para nós, né? Mas se pudesse escolher tanto minha mãe quanto eu, né? E minha irmã, a gente queria que nossa mãe estivesse em casa cuidando da gente, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles têm o direito de trabalhar, de buscar uma educação, mas como a mãe, ela é que está mais próxima do filho, né? Ela é que gera o filho. É muito importante que ela não coloque
o trabalho e a educação acima da família. Ela tem que colocar a família como prioridade dela. E só citando uma coisa que está acontecendo hoje em dia por causa disso, vários países estão tendo uma diminuição da natalidade a ponto de alguns estão perigando até desaparecer, né? Porque não estão tendo mais filhos, porque estão priorizando trabalho e outras coisas, né? E isso está acontecendo no Brasil também, né? Então, eu acho importante que as pessoas entendam que a importância de colocar a família em primeiro lugar sempre. Obrigado, Alex, Tá por no compartilhar. Não? Tá. Obrigado, Alex, por compartilhar com a gente, tá bem, seus sentimentos. Nós vamos ter uma aula que vai falar especificamente sobre os filhos, né? Sobre a maternidade, a paternidade, e vai ser um momento que a gente vai tratar desse assunto um pouco mais, de maneira mais especificada. Mas eu desde já agradeço por você compartilhar esse sentimento. Tenho certeza que são compreensões que a gente precisa adquirir aqui na Terra, né, testemunhos a respeito desses tópicos. A Família Proclamação ao Mundo é um texto onde você precisa ler, ponderar isso e realmente buscar por um testemunho sobre cada ponto dele, né? E a depender de cada momento da nossa vida, nós vamos ter um testemunho sobre cada ponto de A Família Proclamação ao Mundo. Alguns já adquiriram esse testemunho com relação ao papel do pai, outros da mãe, outros da família, outros dos filhos, né? E cada um de nós tem um testemunho diferente, mas é importante sempre com o mesmo foco, que é a família eterna. Então, alguém mais gostaria de colocar aqui no nosso chat a respeito de quais perigos os profetas nos advertem? Lembra que no filme aqui a gente viu o Atalaia na torre, né? E ele viu chegando o perigo, ele advertiu, e todo mundo estava preparado, então, quando o inimigo chegou. E aí a pergunta da minha esposa foi: quais são os perigos, quais são alguns dos perigos que os profetas nos advertem? Então a gente já viu ali pornografia, a Jéssica falou sobre os dispositivos, né, que nós temos acesso, o Alex também compartilhou aqui a respeito da necessidade de obediência dos mandamentos que estão contidos ali na Família Proclamação ao Mundo, mas quais são outros perigos que os profetas têm nos advertido a respeito da condição atual da Terra? O que nossos profetas têm nos advertidos aí? Quais perigos aí ele tem nos advertido? Alguém lembra de mais algum? Lembrei de uma coisa aqui. Eu li um discurso, não lembro qual o discurso agora, mas a pessoa que deu o discurso falou o seguinte: sobre não impedir os filhos do Pai Celestial de virem a esse mundo, né? Eu queria até saber qual o posicionamento de vocês com relação, por exemplo, a formas de impedir a gravidez, né? Por exemplo, pílula de seguinte, pílula que impede a ovulação da mulher, por exemplo. Porque, por exemplo, eu vejo que, assim, eu penso, né? No dia que eu me casar, eu não vou impedir de forma nenhuma, né? Se tiver que ter 15 filhos, eu vou ter 15 filhos. Deixa eu falar assim. Então, Alexandro. Alex, posso chamar de Alex, né? Pode. Tá bom. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso, Alex. Mas você gostaria de comentar? Como o tema da nossa aula hoje está mais voltado para os profetas, né, a Família Proclamação ao Mundo, para a gente não perder esse tópico, vamos manter o foco aqui nesse tema de hoje, e quando a gente tiver aula, embora a gente já tenha uma opinião a respeito, a gente gostaria muito de concentrar esse assunto nesse tema dessa aula quando ele tiver. Ele já tem no calendário, né, inclusive, nós temos uma opinião sobre isso, mas hoje, pelo todo o conteúdo que a gente preparou, a gente gostaria de focar mais nessa parte dos profetas, da família, tudo bem? Tudo bem. Tá bom, excelente. Alex, Obrigado, obrigada. viu, tá? Obrigado pela pergunta mesmo assim. Vamos aproveitar essa pergunta e nos preparar ainda melhor para essa próxima aula, quando a gente falar sobre Verdade. isso. Tá bom, mas eu gostaria de compartilhar
sobre a última conferência que nós tivemos. Não só a última, como a penúltima também, que ficou muito marcado na minha mente sobre uma das coisas que o profeta nos advertiu. Na penúltima conferência, que foi em outubro. Outubro? É outubro? É outubro. Isso. Outubro. Não, outubro de 2024. Eu lembro que foi muito falado sobre proteção e proteger nossas crianças. Não foi só um discursante que falou, foram vários que falaram sobre isso, né? Então, eu acredito que uma das coisas que o Senhor estava nos advertindo e querendo que nós tenhamos mais atenção é na proteção com as nossas crianças. Tanto é que hoje em dia na igreja tem um curso, né, que todos os líderes que vão trabalhar com jovens precisam fazer esse curso, que é qual o nome? Como proteger crianças e jovens. Como proteger crianças e jovens para lidar com várias situações que estão ocorrendo, né? Então o Senhor ele está preocupado com isso. E na última conferência, uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o profeta, né, no discurso dele, que foi o último, ele falou sobre ter confiança em Deus. Na aula da semana passada, a gente falou em quais são as pessoas que vocês confiam, né? Em quem vocês confiam. Muitas pessoas falaram, eu confio em Deus, confio na minha esposa, no meu esposo, nos meus pais, né? E ele falou sobre a confiança em Deus, né? E ele também falou sobre encerrar conflitos, tanto dentro da igreja, como conflitos familiares, né? A gente sabe que muitas famílias têm conflitos que se arrastam pelo resto da vida, né? Então, ele pediu para que esse tipo de coisa, esse tipo de sentimentos sejam encerrados. Alguém levantou a mão, Kimberly. Uma coisa que o profeta tem nos advertido nas 3 últimas conferências, já que você citou, acabei de lembrar, é sobre a segunda vida, né? E a última que a gente também. em abril, ele falou, eu não sei quando será o dia, mas eu sei que está próximo. Está próximo, verdade. Então, eu fiquei toda arrepiada. E é uma coisa que a gente ouve sempre. Sim. Só que, não sei, eu senti, pelo menos eu, né, pessoalmente, senti que dessa vez foi diferente. Ele falou com Então, tanta convicção, né, Kimberly? Vamos pegar o azeite aí. Exatamente. E é muito importante que a gente dê atenção a isso, porque se a gente traçar uma conexão entre a aula passada e a aula de hoje, seria, bom, a gente começou na aula passada, a primeira aula, e aqui, muito obrigado por todos que estiveram aqui na nossa primeira aula na semana passada, e sejam muito bem-vindos quem está com a gente para essa aula também. Na primeira aula, na semana passada, a gente falou sobre compreender a doutrina da família. E um dos pontos principais é a respeito de confiança, como o Jaqueline falou agora. E todos vocês foram unânimes em dizer que a primeira confiança é em Deus, né? Para aqueles que eram casados, são casados, naquela aula passada falou, confie em Deus, depois no meu cônjuge, né? Então, observem isso, Deus, em quem nós confiamos, colocou homens inspirados aqui na Terra, são chamados os profetas, nossos apóstolos, nossos líderes. Então, quando nós confiamos em Deus, nós também confiamos nos seus representantes, chamados aqui na Terra. Esses representantes nos auxiliam a entender a vontade de Deus para a nossa vida individual e também familiar. Então, confiar em Deus, se nós confiamos em Deus, nós vamos confiar também nos profetas e apóstolos. E aqui ainda sobre confiança, fazendo essa conexão, né? Quando a gente falou aí sobre a família, proclamação ao mundo, Deus em quem nós confiamos, inspirou os profetas e apóstolos daquela época ao redigirem esse texto, que é a proclamação, a família, proclamação ao mundo. Então, nós confiamos em Deus, nós confiamos nos profetas, nós confiamos na família, proclamação ao mundo.
quando nós estabelecemos esse elo de confiança, nosso testemunho e nossas decisões são mais assertivos, né? E aí, se a gente traça um contraponto, né? Falta de confiança nos leva à dúvida. Se nós duvidamos de Deus, nosso Pai Celestial, nós então vamos duvidar dos profetas e apóstolos, nós então vamos duvidar da família Proclamação ao Mundo. Então, aqui por isso que é tão importante, e aqui eu vou renovar esse desafio para essa semana. Quem não conseguiu na semana passada realizar o desafio de fazer uma noite familiar com o tema A Família Proclamação ao Mundo, faça nesta próxima semana. Busquem, eu os convido, meus amigos, em nome de Jesus Cristo, o Mestre, a buscarem um testemunho sobre a família Proclamação ao Mundo. Porque ao obtermos esse testemunho, nós não duvidaremos. A nossa confiança será fortalecida. E por mais que aí fora, na internet, na televisão, diga que a família é uma coisa antiga, que é uma visão antiquada, uma visão retrógrada, que a família não é isso, nós vamos ter um testemunho forte e firme. Por isso a importância desse desafio. Quando nós estávamos preparando essa aula, nós pensamos, como que nós vamos ajudar os alunos da nossa classe a aumentarem o seu testemunho a respeito da família eterna e da família Proclamação ao Mundo? É realmente esse desafio que vai dizer o termômetro do nosso testemunho. É realmente estudar e obter por si um testemunho de a família Proclamação ao Mundo. Eu gostaria de ressaltar sobre ter confiança em Deus e confiar nas coisas que os profetas nos advertem e nos falam. Desde quando eu entrei para a igreja, eu acho que eu tenho 24 anos de igreja, sempre ouvi o profeta falar sobre armazenamento e também de financeiro, né? Você ter como que se fala? Uma reserva de emergência. E aí, com o passar dos anos, como eu era muito jovem, eu não entendia. Mas depois que eu me casei, né, e eu e meu esposo, a gente começou a fazer uma reserva de emergência. E eu lembro que durante a pandemia, se não fosse essa reserva, eu não sei de verdade o que poderia ter acontecido. Eu acho que a gente teria passado por algumas situações bem difíceis. A pandemia ela não foi fácil para ninguém, eu acredito nisso, eu sei disso. Mas para minha família, né, por nós termos obedecido, né, esse pedido do profeta, esse mandamento de fazer uma reserva, a gente não teve tantas dificuldades, né? Eu não sei como, mas na época eu era uma estagiária e Pablo era motorista de aplicativo, e naquela época estava tudo fechado, então ele quase não fazia corrida nenhuma, mas o Senhor ele nos abençoou grandemente com a nossa reserva, que a gente conseguiu passar, né, a pandemia tranquilos, né? Então eu também presto meu testemunho para vocês de que, por mais que às vezes a gente não entenda, né, o que eles pedem para a gente só precisa obedecer. Só precisa obedecer e ter confiança em Deus de que tudo vai dar certo. Que aquilo dali um dia, né, talvez não agora, talvez num futuro próximo ou distante, mas aquilo vai se cumprir e o Senhor ele já vem nos advertindo, né, através de seus profetas sobre as coisas. Então a gente precisa obedecer e confiar no Senhor. Muito bem. Bom, pessoal, eu gostaria de convidá-los, tá bem, para aqueles que ainda não enviaram. Nós colocamos ali no nosso grupo do WhatsApp ali a nossa enquete de presença, então não deixem de registrar a presença de vocês ali, ok? Isso é importante. Nós confiamos que vocês vão registrar a presença de vocês, então não deixem de fazer esse registro, ok?
A respeito da aula de hoje sobre confiar nos profetas, confiar no papel dos profetas na proclamação da doutrina da família, a confiança, então, nos profetas eles são inspirados por Deus, faz parte da base da aula de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, um vídeo para que a gente possa fixar esse conhecimento a respeito de confiança. Ok? Um minuto. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos este conselho: confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor é permitir que Ele o guie, em vez de você tentar seguir seu próprio entendimento e sua própria sabedoria. Confio 110% no Senhor, porque eu sei que se eu cair, Ele vai me levantar. E eu não vou ter nenhum ferimento. Tudo vai ser curado. Eu realmente confio no Senhor. Já tive experiências demais para deixar de confiar nele. Se tento decidir por mim mesma, é muito mais difícil. É um caminho difícil de trilhar. Confiar no Senhor significa confiar que Ele tem um propósito para tudo o que está acontecendo em sua vida. Então, se Ele dá uma aprovação, é por alguma razão. Quando nos apoiamos espiritualmente em nosso próprio entendimento, perdemos a estabilidade no Salvador. Se buscamos apoio em outro lugar, ficamos sem equilíbrio, perdemos a firmeza em Cristo. Há muitas coisas no mundo que nos distraem e realmente tiram nosso foco no Salvador. Acho que cresci em eu diria um mundo lento e, quando eu cresci, ele se tornou cada vez mais rápido. É um mundo de muitas distrações. Eu tive experiências ruins com meus amigos. Eu tive a opção de escolher entre o certo e o errado, mas escolhi o errado. E senti como se eu não tivesse ninguém, mas eu sei que ele estava ao meu lado. Cada uma deve se perguntar: como me mantenho estável e não me estribo no meu próprio entendimento? Não é fácil alcançar o equilíbrio espiritual. É algo que vai levar anos. Para mim, ter um bom equilíbrio no Evangelho é ter tempo para as orações e o estudo das Escrituras, e ir à igreja e realizar as noites familiares. Fazer o básico, orar, ler as Escrituras, frequentar a igreja, é sempre um bom caminho. Tudo isso mantém você em equilíbrio. Jesus Cristo venceu o mundo. E por causa dele, por causa de sua infinita expiação, todos nós temos um excelente motivo para confiar, sabendo que por fim tudo ficará bem. O Senhor guiou o meu caminho. Eu sei que nosso Salvador e Redentor nos ama e que Ele sacrificou a sua vida por nós, para que sejamos felizes. E eu sei que vamos encontrar paz quando estivermos no caminho certo. Se confiarmos em nosso Pai Celestial e em nosso Salvador, e não nos estribarmos em nosso próprio entendimento, eles endireitarão nossas veredas e nos estenderão o braço de misericórdia. Então, se nós confiarmos no Senhor, no nosso Pai Celestial, no papel da expiação de Jesus Cristo, nosso irmão, se nós confiarmos nas palavras dos profetas atuais, sem dúvida, nós estaremos seguros. Alguém poderia, por gentileza, ler para a gente Doutrina e Convênios, capítulo 21, versículo de 4 a 6? Bora lá, busca de escritura, galera. Doutrina e Convênios, 21. Aqui, lembrando, hein? Doutrina e Convênios.
Acabei de fazer essa brincadeira aqui com a minha esposa. Cadê Posso doutrinas e ler, convênios? Pablo? Por favor. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. É até os 6? É o 6. Porque, assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Suzana, o que que você sente ao ler esse versículo e o que esses versículos representam para você? Eu vou fazer um link com a família Proclamação ao Mundo, né, que vocês estavam falando no início da aula. Quando ele fala, portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos. Às vezes a gente tem a família Proclamação ao Mundo como algo ali, bonito e tal, mas na verdade aquilo ali é um mandamento, né? A família, ela é um mandamento, né? E quando ele fala sobre em toda andeis em toda santidade diante de mim, pois suas palavras recebereis como da minha própria boca. Quando nós temos o evangelho, ou seja, procuramos andar, né, em santidade, procuramos viver os mandamentos, procuramos viver conforme o Senhor ele exige de nós, para nós é muito mais fácil aceitar que a família é um mandamento, né? Hoje a gente fazendo uma comparação, respondendo, acho que foi uma das perguntas que você fez aí, quais são hoje as distrações que os profetas eles falaram, né? É, acredito que uma das maiores distrações, não sei se foi, eu não lembro de um profeta ter mencionado isso, mas eu acredito, observando, que uma das maiores distrações é você ver que a maioria dos jovens não acredita na instituição familiar, né? Então, você vê que os jovens eles não dão valor para o significado do seu corpo, o significado, o real sentido do que é puro, né? Do poder da pureza, da virtude, enfim. Então, infelizmente, essas distrações, né? Você achar que, não, tem que ser descolado, tem que fazer tudo que os jovens, né, que não são da igreja fazem. Então, para ser descolado, eu vou, como é que se diz? Não obedecer os mandamentos do Pai Celestial. Mas isso eu estou falando para as pessoas que têm a oportunidade de conhecer os mandamentos, né? E escolhem por si só não viver esses mandamentos. Claro que cada caso é um caso. Então, eu entendo por essa escritura, né? Que quando nós entendemos de fato, vivemos em santidade, entendemos de fato que é a família, né? E as portas do inferno é uma promessa, né? Que ele faz aí. Elas não prevalecerão contra nós, né? E só para concluir meu pensamento, lá na família Proclamação ao Mundo, uma vez meu presidente ele compartilhou isso e me fez ficar pensando, né? Porque às vezes está ali na nossa cara e a gente não presta atenção. Bem no final da família Proclamação ao Mundo, diz o seguinte: advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Ou seja, o mundo ele se tornou tão iníquo, né? Tão, pode tudo, que essas calamidades elas estão vindo, né, sobre nós, sobre a terra, vamos dizer assim. Então, não é à toa, né? O Senhor já sabia que isso iria acontecer. Tanto que ele fala, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria, etc. E essas coisas elas iriam acontecer. Mas por que elas aconteceram? Porque a maioria de nós, né? Muitas vezes nós, que somos membros também, nós não entendemos a importância que tem, né, a questão da família. E principalmente, se nós desintegrarmos essa família, né? Eu tenho um exemplo muito forte, pessoal, né? A família ela é toda membro, mas eu sou a única pessoa ativa, né? Meu pai tem toda uma história aí, né? Ele não é ativo e separou da minha mãe de uma forma bem ruim.
E isso, se não fosse na época a organização das moças, eu seria, tipo assim, uma pessoa que seria bem revoltada com a vida, enfim, de coisas que aconteceram posteriormente, né? Não só pela questão da separação. Então, é, essas calamidades, elas vêm por isso, por você decidir desintegrar sua família, às vezes porque você decide não obedecer ao mandamento, porque você decide não andar em santidade e quebrar mandamentos que vão destruir a sua família, né? Então, todas essas calamidades que são ditas na família Proclamação ao Mundo, eu consigo ver em outras palavras nessa escritura que você pediu para ler. Então, se nós formos obedientes, se nós formos esforçados, né? O Senhor, como eu já ouvi outra vez, o Senhor, ele ama o esforço, né? Ele não quer a pessoa perfeita, ele não quer, né? Ele quer a pessoa que está se esforçando. E é isso que ele ama ver, a pessoa que está se esforçando. Então, se nós nos esforçarmos e vivermos da melhor forma que o Senhor perceber que nós possamos viver aqui na Terra, Ele não vai permitir, eu acredito muito nessa promessa, né? Ele não vai permitir que as portas do inferno prevaleçam sobre nossas famílias. Excelente, obrigado. Obrigado, Suzana. Obrigado por vocês estarem aqui, Matheus, Suzana, obrigado mesmo. Matheus está aqui caladinho, mas tá. E uma coisa que eu gostaria de frisar a respeito desse comentário é realmente muito pertinente. E observem, né? Às vezes a gente espera que os profetas eles vão desafiar a gente a fazer coisas extraordinárias, né? Eu já ouvi um comentário assim, não, se o profeta falar para mim para eu andar a pé daqui até Salt Lake, eu vou. Nós precisamos ter paciência e fé para seguir os profetas. Observem que, como no comentário da Suzana, né, e muito pertinente, né, a gente está vendo as calamidades, né? Então, os profetas eles indicaram para a gente sobre a constituição da família, como a família deve ser, modelo divino, mas quando a gente o ser humano opta pela desintegração da família, ou seja, por agir contrariamente às palavras de Deus, a gente percebe as calamidades que a gente está percebendo. Então, o que a gente precisa? Paciência e fé para seguir as palavras dos profetas. E não é extraordinário, tá? Nosso profeta tem nos convidado a estudar as escrituras, tem nos convidado a fazer um trabalho de tempo de história da família. Então, ele não está convidando a gente para fazer uma coisa tão extraordinária, né? Mas que para nós, muitas vezes, acaba sendo um desafio, porque falta para nós um testemunho de coisas básicas. Talvez eu tenha dúvida no meu casamento se eu devo permanecer casado com a minha esposa, com o meu cônjuge. Talvez eu tenha dúvida se eu devo ter filho ou mais de um filho. Talvez eu tenha dúvida se eu devo devolver o dízimo, se eu devo cumprir a palavra de sabedoria. Essas dúvidas, elas acontecem porque nós precisamos fortalecer o nosso testemunho da doutrina da família. Os profetas têm nos avisado, têm nos advertido. O presidente Russell M. Nelson tem falado que nós precisamos combater esses perigos, né, que têm assolado a família nos últimos tempos. E para combater esses perigos, nós precisamos fazer algo que é simples, mas que, se nós não colocamos em prática, se torna desafiador, que é fazer uma noite familiar semanalmente. Eu não sou muito bom de matemática, não, mas eu fico calculando assim, numa semana, quantas horas nós temos? Se um dia nós temos 24, 7 vezes 20. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas, então nem vou fazer essa conta para não errar. Mas, sabe, será que é realmente um desafio tão grande nós separarmos pelo menos 40 minutos, 30 minutos que seja, para realizarmos uma noite familiar e ali fortalecer a nossa família? Será que é difícil a gente separar alguns minutos para estudar a família, proclamação ao mundo? Sabe, são coisas simples,
os profetas e apóstolos têm nos advertido quanto a isso. E essas advertências são para aprofundar o nosso testemunho na doutrina da família. Nós precisamos de paciência e nós precisamos de fé. Paciência para suportar as dificuldades que nós vamos enfrentar ao colocar em prática esse testemunho da família. Ao ouvir e seguir os conselhos dos profetas. Como Suzana leu agora há pouco, nós recebemos dos profetas como se do próprio Deus. E nós precisamos de fé, porque como Jaqueline disse agora há pouco, algumas vezes nós não vamos entender na plenitude o que nossos profetas e apóstolos estão falando, mas é por meio da fé que nós vamos seguir e colocar em prática o que eles estão nos convidando a fazer. Tal como a família Proclamação ao Mundo, nossos profetas têm nos advertido que nós precisamos cuidar para que a nossa família não se desintegre. E os maiores responsáveis por isso somos nós mesmos. À medida que a gente coloca as coisas pequenas e simples em prática todos os dias. Exatamente. E eu também gostaria... Pode falar, Kimberly. Eu falo muito, né, gente? Mas uma coisa que me fez refletir agora, nesse momento que a Suzana estava falando e que agora o Gomes estava falando também, é que os profetas, né, eles nos orientam sempre. Só que às vezes a gente está tão ali no automático que a gente não segue. Ah, é mais uma conferência e a gente cochila e depois não volta estudando, né? Eu me lembro quando ele falou que ia diminuir, né, o tempo do domingo, né? Ia ser só uma aula e 1 hora de sacramental. Todo mundo ficou, nossa, porque será? A gente não estava entendendo aquilo. E foi uma preparação para a pandemia. Se não tivesse, né, o Vem Segue-me, a gente ia ficar super perdido. Como que ia ser? A gente ficou privado de poder participar das reuniões sacramentais, né? A gente tinha que ter um sacerdócio no nosso lar para a gente conseguir compartilhar dos sacramentos, senão a gente dependeria de alguém para trazer para a gente, né? Então, isso tudo me faz refletir como que o Senhor, ele é muito maravilhoso para a nossa vida, né? Ele nos orienta, ele nos mostra, ele revela para a gente o que ele quer. É claro que ele não vai falar, é para fazer isso porque vai vir a pandemia. Não, não é, né? Então, a gente tem que ter sempre essa visão. A gente tem que estar preparado, né? Vocês se prepararam financeiramente para a pandemia, mas poderia, por exemplo, o Senhor livre guarde, ter sofrido algum tipo de acidente e ficassem sem trabalho. Vocês teriam a reserva, né? Assim como também a reserva de alimento, que, por exemplo, lá na nossa aula mesmo está tendo muitas atividades de armazenamento, e isso é um sinal para a gente se preparar. E hoje, né, o que eu aprendi aqui hoje? Que a gente precisa levar mais a sério. Não levar no automático, que a gente acaba levando um pouco no automático, né? Falando um pouco assim por mim. Realmente estudar os discursos, prestar atenção nas dádivas que o Senhor nos dá. Isso, a família Proclamação ao Mundo é uma dádiva. 30 anos atrás que se enquadra perfeitamente, né, nos nossos dias atuais. Então, e o Senhor vai nos cobrar, né? Ele vai nos cobrar. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, é isso, que a gente se prepare realmente, que a gente esteja pronto para depois não passar nenhuma necessidade. E com certeza a gente vai falar, tá vendo? Era para eu ter feito. Isso que é o mais triste, né? É isso mesmo. Sim. Obrigado, Kimber. Então, que a gente não seja como os antigos, né? Que não respondia ao aviso do atalaia na torre, né? Que a gente possa, quando ele vier nos avisando, nos advertindo das coisas, a gente prontamente siga, sem ser automático, como a Kimberly falou. E eu gostaria de prestar meu testemunho para vocês sobre essa aula. Né? Eu pude aprender muito com ela. E sempre que a gente estuda a aula e aprende alguma coisa, a gente fica muito ansioso para poder compartilhar com vocês. E a gente acaba aprendendo com vocês também através das experiências e dos sentimentos que vocês têm, né? Como a Kimberly acabou de falar que teve um sentimento
sobre o que o Pablo e a Suzana falou. E isso é muito bom. E eu gostaria de me prestar meu testemunho, de que eu sei que os profetas, eles estão aqui para nos ajudar, né, nesses momentos tão difíceis, nesses tempos tão obscuros que nós estamos passando. E eu sei que a família, ela realmente é uma dádiva do Senhor, né? Cada família, como eu já disse, tem suas peculiaridades, cada um tem suas dificuldades, mas eu sei que através dos profetas e através do Senhor, a gente consegue vencer isso juntos. E este é o meu testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bem. Meus amigos, estamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Muito obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Obrigado por reservarem esse tempo para a gente aprender juntos. E está sendo para nós uma oportunidade sagrada de poder compartilhar essa aula com vocês, aprender junto com vocês. E à medida em que a gente aprende junto, nosso testemunho, nosso desejo de fazer o certo aumenta, ok? Então, para finalizar, primeiro, não esqueçam de registrar sua presença, ok? Gostaria de convidá-los para a próxima aula, já da quinta-feira que vem. Eu já estou contando a hora, já para a próxima aula. Eu fico super ansioso para que a gente se encontre novamente. Por gentileza, convidem os casais que vocês sentem que se beneficiariam com essas experiências. Convidem eles para estar com a gente na próxima aula. Eu tenho certeza que, fazendo isso, nós cumpriremos também esse papel de sermos atalaias numa torre, de avisar os nossos queridos amigos que, por algum motivo, não estão presentes aqui hoje ou ainda não assistiram essas duas aulas. Convidem eles para a próxima aula. Tenho certeza que juntos nós seremos mais fortes, ok? Bom, o desafio dessa semana, então, ok? Nós gostaríamos de convidá-los para que na próxima reunião familiar vocês levem um dos temas, ok? Ou como tema central, um dos discursos do presidente Russell M. Nelson, tá bem? Então, reforçando, o desafio dessa semana é para que na próxima reunião familiar vocês utilizem como tema principal ou um dos temas, um dos discursos de presidente Russell M. Nelson, ok? Nós prometemos para vocês, em nome de Jesus Cristo, o Mestre, que ao realizarem a reunião familiar na próxima semana, levando um discurso do nosso presidente, o testemunho de vocês a respeito do papel divino de presidente Nelson, de nos comunicar a vontade de Deus, aumentará. Vocês perceberão uma fé maior nas palavras do representante atual para toda a igreja, para todo mundo atualmente. Para aqueles que não realizaram a reunião familiar com o tema A Família Proclamação ao Mundo, o convite continua, ok? Então, está lançado o desafio dessa semana, para que no próxima reunião familiar, então, utilizemos um discurso do presidente Russell M. Nelson como tema principal. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. A família é eterna, desde que nós, juntos, trabalhemos para este propósito. O caminho está posto e Jesus Cristo é o nosso guia. Nós sabemos dessas coisas e compartilhamos essa aula com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Obrigado, amigos. Obrigado pela presença de vocês. Nós tivemos aí o Alex fazendo a nossa primeira oração. Gostaríamos de convidar alguém. Quem gostaria de fazer a última oração para a gente? Eu posso? Por favor. Ok, eu tenho um bebê aqui comigo no colo. Se ele fazer barulho, acho que vai ser um som celestial. Tá certo. Nosso querido e amado Pai Celestial, Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por essa aula. Somos te gratos por nossas famílias, Pai, e pelo Senhor estar cuidando de nós e estar nos abençoando quando nós buscamos conhecer mais a Ti, o nosso Salvador Jesus Cristo, e também fortalecer nossas famílias e fortalecer nosso relacionamento entre marido e mulher. Pedimos que possamos ter um ótimo restante de semana, que o Senhor possa também abençoar os nossos professores e que eles possam ter
um ótimo restante de semana também maravilhoso com as suas famílias. E essa oração que nós te deixamos e te agradecemos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado, irmã. Pessoal, tchau, tchau. Boa semana para vocês, viu? Até quinta-feira que vem. Até. Gente, eu tenho uma Tchau, pergunta. tchau.